Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de transferência de calor, módulo 2, parte de convecção. E na aula de hoje eu vou dar continuidade a um assunto que eu comecei a abordar na última aula, que são os trocadores de calor. Então, essa aula tem muita coisa para falar para vocês. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, um pouco mais direto na hora de apresentar aqui os assuntos, porque vai ter processo dedutivo, vai ter discussão de conceito e vai ter no final assim exercício para a gente aplicar as teorias que a gente vai desenvolver na aula de hoje na forma de um exemplo prático. Então, como tem muita coisa para falar, vou tentar ser um pouco mais objetivo, talvez um pouco menos filosófico, um pouco mais engenheiro, um pouco mais pragmático na exposição dos assuntos da aula de hoje. Então, o título da aula vai ser o nome que a gente dá a uma metodologia de projeto de trocador de calor, que recebe o nome de média logarítmica das diferenças de temperatura, MLTD. Né? Isso aqui já aplicado ao contexto de projeto de trocadores de calor. A gente vai ver que existem basicamente duas metodologias de projeto, inclusive está tudo errado aqui, diferenças, para você estimar a área de troca de trocador de calor, né? O MLDT e o método da efetividade, Epsilon Nut, que eu pretendo mostrar na próxima aula. Então, esse método vocês já ouviram falar sobre parte do conceito que eu vou utilizar na derivação da metodologia, que é a ideia do MLDT. Isso apareceu a primeira vez nesse curso quando eu fiz uma análise de balanço de energia para um problema de escoamento interno, né? Esse tipo de diferença de temperatura que está associado a logaritmos de diferença, isso já apareceu antes, só que em outro contexto. Vai aparecer aqui novamente num contexto de projeto de trocador de calor. Então, para a gente começar aqui a aula de hoje, eu queria começar já fazendo um desenho. E essa aula vai ser tipo cheia de desenhos e de balanços de energia, né, e de alguns esquemáticos. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo, que sou meio incapaz no uso dessa ferramenta de desenho. Tenham paciência com seu professor, incompetente, né, falta de habilidade total, e que vai ter que fazer um monte de desenhozinho na aula de hoje para poder mostrar aqui alguns conceitos. Né? Então aqui eu vou desenhar uma caixa preta separada por dois compartimentos, no qual eu vou ter aqui, entrando nesse lado, um fluido quente, e embaixo eu vou colocar um fluido frio. Vou pôr inclusive setas de cores diferentes assim. Esse cara vai sair aqui a uma temperatura diferente daquela que ele entrou, e o mesmo vai acontecer para o fluido de cima. Essa ideia de análise de trocadores de calor ela vai ser muito baseada na análise daquilo que acontece com o fluido quente quando ele interage com o fluido frio. São dois fluidos, um quente e um frio, que vão interagir trocando calor através de um dispositivo de troca. Então eu vou colocar aqui algumas letras para a gente simbolizar, né, o que eu estou chamando de quente e frio. Deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que fica um pouco melhor. Esse cara de cima então vai entrar com uma vazão mássica. Opa, Ctrl Z. M ponto Q, uma vazão mássica do fluido quente. Ele vai entrar com uma entalpia do fluido quente na entrada, HQE, e vai entrar com uma temperatura vinculada ao fluido quente na entrada. Aqui ele vai sair com a mesma vazão mássica, né, a menos que eu tenha ali algum tipo de vazamento, não faz sentido que a massa varie, porque existe um princípio físico fundamental da conservação da massa. Mas se ele interage com o fluido frio trocando calor, ele vai sair com uma entalpia do fluido quente na saída e com uma temperatura do fluido quente na saída. O mesmo vai acontecer para o fluido frio, que vai entrar aqui com uma vazão mássica M ponto do fluido frio, uma entalpia do fluido frio na entrada e uma temperatura do fluido frio na entrada. Vai sair com uma entalpia do fluido frio na saída e vai sair com uma temperatura do fluido frio na saída. Então aqui, para a gente fazer uma legenda rápida assim, de variáveis, antes eu acho que é importante que eu coloque aqui que esse é o sentido positivo do meu eixo X, e que se esses caras estão trocando calor, eu vou ter a passagem do calor Q, do quente para o frio, né? E aí uma simbologia que seria interessante de variáveis é a gente falar o seguinte: estou usando aqui a letra E para entrada, a letra S para designar as saídas, então existem entradas e saídas, F
para designar o fluido frio e Q para designar o fluido quente. Então seria a nossa legenda de variáveis, ESFQ. A gente vai usar muito isso na nossa análise. A primeira coisa que a gente vai ter aqui, que é assim, uma coisa que vai se aplicar, né, independente do nosso layout geométrico do trocador de calor, é o fato de que essa quantidade de calor Q que vai ser trocada entre o fluido quente e o fluido frio, ela poderia ser avaliada por um que macete, M ponto do fluido quente, Cp do fluido quente, ΔT do fluido quente, que seria a temperatura do fluido quente na entrada menos a temperatura do fluido quente na saída. Então isso aqui seria uma expressão que eu poderia usar para quantificar essa troca. Deixa eu até colocar isso aqui em outro lugar. Selecione, filho. Eu estou com dificuldade de ser obedecido assim pela minha ferramenta, sabe? Isso. Não está querendo escolher, não. Tá bom, então vou ter que aceitar que existe uma vontade própria no computador. Esse cara aqui, ele teria que ser igual à mesma expressão de termos olhando para aquilo que acontece com o fluido frio, porque a energia se conserva. Então, M ponto do fluido frio vezes o Cp do fluido frio vezes a temperatura do frio na entrada, perdão, na saída seria melhor, né? E eu vou falar por quê. Menos na entrada. Aqui eu estou colocando assim uma expressão que eu sei que vai ter que dar positiva. O fluido quente, ele vai entrar mais quente e vai sair mais frio, ele vai esfriar, enquanto o fluido frio vai entrar mais frio e vai sair mais quente. Então, se eu quero pegar um ΔT que seja positivo, para os dois casos, para poder igualar essa quantidade de calor trocada entre o fluido quente e frio, eu teria que ficar atento ao que é entrada e ao que é saída para o fluido quente e para o fluido frio. E aí, eu vou agora começar a fazer a minha análise, que se baseia basicamente em balanço de energia, para entender o que está acontecendo com esse sistema. E vou usar dois cenários físicos distintos. O primeiro deles, assumir que essas correntes são paralelas, ou seja, o fluido quente e o fluido frio estão andando junto. E no segundo caso, correntes contrárias. Tá? Isso vai mudar algumas coisas assim na minha análise. Então, vamos começar com o caso 1. Deixa eu colocar aqui uma letra um pouquinho menor. Vamos pôr a letra 16, vamos colocar azul, que é uma fonte bonita, e fazer uma análise, no primeiro caso, correntes paralelas. Vamos fazer um desenho daquilo que vai estar acontecendo para uma perspectiva de variação espacial da temperatura, quando eu analiso um trocador de calor de tubos concêntricos sujeito a correntes paralelas. Só para ficar mais claro para vocês aqui, né, o que seria esse trocador de calor aqui, de tubos concêntricos, o nosso modelo básico para entender é isso daqui. Ó. Deixa eu pegar uma figurinha do Micropédia. Aqui eu consigo colar. Então aqui seria o que eu estou considerando assim. Então o caso de correntes paralelas seria esse caso A. Esse aqui seria correntes paralelas. Esse caso B seria o que eu vou chamar de correntes contrárias, tá? Então vamos pôr aqui correntes contrárias. Melhor ainda, tá muito feio, cara, isso daqui. Vamos fazer um negócio mais bonitinho? Porque eu acho que a gente pode fazer um negócio mais caprichado, né? Eu vou gastar, sei lá, velho, 30 segundos a mais da minha aula para fazer uma coisa que vai ficar bem mais agradável esteticamente. Então, como eu costumo dizer, foda-se. Vamos colocar aqui uma coisa bem feita, né? Então, esse caso A seria o caso de correntes paralelas e o meu caso B seria o caso de correntes contrárias. Então, correntes contrárias. Pronto. Ficou bonitinho e ficou mais fácil de entender. Vamos começar fazendo uma análise para um trocador de calor de tubos concêntricos, correntes paralelas. Vai ser interessante porque eu vou fazer a minha análise para entender o meu sistema usando essa ideia, esse modelo de tubos concêntricos. Depois eu vou aplicar as coisas que eu vou aprender aqui para trocadores de calor, tipo casco-tubo, por exemplo, que são os trocadores de calor mais comuns, né, usados na indústria. Então, aqui eu vou fazer tipo um gráfico e a gente vai, através desse gráfico, definir algumas variáveis que vão ser importantes para a gente. Então, no eixo vertical, eu vou plotar a temperatura e no eixo horizontal, a posição X, né, do que vai estar ali acontecendo. No caso de correntes paralelas, eu vou ter uma curva
para o fluido quente e uma para o fluido frio. Então, aqui vai estar a minha temperatura de entrada do fluido quente. Esse cara eu vou chamar de TQ na entrada. E esse cara, ele vai andar ao longo de X, o fluido quente, e vai trocar calor com o fluido frio, até que ele vai sair a uma temperatura TQ na saída. Vamos chamar aqui de TQ na saída. O fluido frio, ele vai começar aqui embaixo, bem frio, com uma temperatura que eu vou chamar de TF na entrada. Então, temperatura do fluido frio na entrada. E ao longo do processo ele vai esquentar. Não está em escala, não está simétrico, mas enfim, vai chegar até uma temperatura aqui, que seria a temperatura do fluido frio na saída. Esse desenhozinho ele é muito importante para a gente entender o que está rolando aqui. Tá? Então deixa eu colocar um zoom um pouco maior aqui, para poder fazer esse desenho de uma maneira que fique legal, para que vocês consigam realmente entender aqui. Tirar minha régua, aqui seria a temperatura do fluido frio na saída. Beleza? E aí, vamos desenhar aqui, esse aqui é o sentido do meu escoamento, esse aqui é o sentido do meu escoamento. Eles estão em correntes paralelas, vão andando junto, então o fluido quente ele vai esfriando, o fluido frio ele vai esquentando. É importante que você tenha em mente algumas coisas aqui, né? Nesse caso, a temperatura do fluido frio na saída é sempre menor do que a temperatura do fluido quente na saída. Né? O quente ele tem um certo potencial de fornecer energia térmica para o frio. Né? O frio nunca vai poder, no final, assim, nesse contexto, esquentar mais, está mais quente do que o quente na saída. Isso vai sempre acontecer no modelo de correntes paralelas. A gente vai ver que isso não é bem verdade no modelo de correntes contrárias e eu vou explicar por quê. Bom, outra coisa importante aqui é o seguinte, galera. Aqui a gente vai definir duas temperaturas representativas, duas diferenças representativas. Essa aqui, que seria um ΔT que eu vou chamar de 1, e essa daqui, que seria um ΔT que eu vou chamar de 2. Então, para a gente, 1 e 2 vai estar associado a lado esquerdo e lado direito do meu gráfico temperatura em função de x. Tá? Então, ΔT 1, e esse cara aqui vai ser um ΔT 2. Daqui, o ΔT, está muito torta a minha letra. Deixa eu diminuir um pouquinho esse zoom, talvez me ajude. Não ajuda nada, assim. Eu acho que eu estou com um problema na mão, porque não é possível, assim. A minha falta de habilidade manual, assim, está me espantando, assim. Isso porque eu toco guitarra, assim, toco piano, toco um monte de coisa, assim. Tenho um certo nível de habilidade de movimentos finos com a mão, mas realmente, velho, essa mesa desse tamanhozinho e essa tela gigante, ela me força a ter que fazer realmente movimentos muito curtos, assim. É até desconfortável para a mão, assim, ficar muito tempo escrevendo. Mas vamos nessa. Deixa eu escrever aqui o que eu quero escrever. Nesse caso aqui, o que eu estou chamando de ΔT1 vai ser a temperatura do fluido quente na entrada menos a temperatura do fluido frio na entrada. E o que eu estou chamando de ΔT2 vai ser a temperatura do fluido quente na saída menos a temperatura do fluido frio na saída. Isso para correntes paralelas, tá? Aí eu vou tentar fazer aqui um zoom num pedaço dessa curva aqui, vai. Pegar esse daqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu acho ótimo que ele copiou nada do que eu me interessava. Então eu vou ter que realmente, velho, colocar esse cara aqui e apagar um monte de coisa. Não tem problema não. Deixa eu pôr uma borracha maior. E aqui eu apago. Eu quero fazer uma análise num pedaço pequeno desse gráfico, uma análise meio que diferencial, local, apagando grande parte desse gráfico que eu não vou precisar, para poder fazer uma análise ali
de balanço de energia localmente. Deixa eu só apagar isso daqui. Foda-se. Bom, isso aqui já é suficiente. Vou pegar esse cara aqui, colocar mais para baixo, aproximar, aumentar, dar um zoom aqui. Beleza. Daqui eu já vou fazer uma coisa que vai ser útil para mim. Eu vou até dar um zoom para me ajudar a desenhar o que eu quero mostrar para vocês. Mas se você pega um pedaço aqui local desse cara, deixa eu pegar a caneta, pegar aqui, sei lá, verde. E se você faz uma seleção nesse pedaço aqui, pequenininho, no elemento diferencial, que seria essa área aqui pontilhada, e assume que nesse elemento diferencial vai haver um diferencial de Q de calor sendo trocado entre esses caras. E aí pega esse ponto aqui e esse aqui, esses dois pontos rosa, e fala o seguinte: ao longo desse deslocamento dx, no qual o fluido quente manda uma quantidade de Q de calor para o fluido frio, eu vou ter uma variação dt de temperatura no fluido quente. O mesmo se aplicaria ao fluido frio. Né? Se eu pego esse ponto aqui e esse ponto aqui, separados por uma distância dx diferencial, o meu fluido quente vai mandar dq para o fluido frio e o fluido frio também vai sofrer uma variação dt de temperatura no lado do fluido frio. Tá? Isso daqui seria o meu espaçamento dx. Tá claro, galera? Espero que esteja. Acho que tá, né? Acho que não tá ruim não esse desenho. Então aqui eu teria dx. Perfeito. Posso tirar meu zoom já. Dessa análise aqui, o que a gente pode falar a respeito desses camaradas aqui? A gente pode falar o seguinte, que essa quantidade de Q, de calor, trocado entre esses dois caras, ele vai ser M ponto do fluido quente, Cp do fluido quente, né, que multiplica esse dt do fluido quente. Perfeito? Isso vai ser o que o fluido quente vai estar perdendo. Então, vou pôr aqui um sinal de menos para esse cara. E vai ter que ser igual ao produto M ponto do fluido frio vezes o Cp do fluido frio vezes um diferencial dt do fluido frio. Esse produto M ponto do fluido quente vezes o Cp do fluido quente eu vou chamar de Cq. E esse produto M ponto do fluido frio eu vou chamar de Cf. Esses caras aqui, eles vão receber o nome de taxa de capacidade térmica dos fluidos. Aí, quente e frio, respectivamente, né? Cq e Cf. Então, esse produto da vazão máxima pelo calor específico à pressão constante, como esse cara aparece muitas vezes em análise de balanço de energia, esse cara vai receber esse nome de taxa de capacidade térmica. Essa equação é uma equação importante que eu vou usar na minha modelagem, tá? Isso aqui eu vou chamar de equação 1, né? Que eu poderia organizar da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar. Na verdade, eu vou deixar, só vou organizar para ficar mais claro, para ficar mais bonitinho, da seguinte forma. Deixa eu pegar meu quadro aqui, passar esse cara mais para cá, beleza. Só para ficar bonitinho mesmo, assim, um preciosismo, nem precisaria escrever isso como eu vou fazer agora, mas enfim, eu vou ter que meu dq vai ser igual a menos cq dt q, né? Ou, ao mesmo tempo, esse cara também vai ser igual a cf dt f. Esse conjunto de equação eu vou chamar de 1. São duas equações que na verdade é a mesma equação. 1, tá? Agora, eu tenho uma outra forma também que eu poderia usar para modelar esse mesmo diferencial de calor, né? Usando, por exemplo, aquilo que eu mostrei na última aula, o coeficiente global de transferência de calor, que se aplica a um sistema que troca calor.
Então, esse cara também poderia ser modelado da seguinte forma, esse diferencial de calor. Ele poderia ser U, A, ou melhor, U, dA, porque eu estou fazendo uma análise diferencial, delta T, né? Ou U, dA, TQ menos TF, a temperatura local ali, tá? Isso aqui seria local. Estou fazendo uma análise diferencial. Então, naquele local eu tenho um TQ e um TF. Esses caras são função de x, mas localmente eu tenho um valor para esse cara que eu vou usar junto com um elemento diferencial de área de troca ali para quantificar esse dq em termos de um balanço de energia. Então, isso aqui seria uma equação 2. Agora eu vou organizar essa equação 2 e vou escrevê-la de maneira um pouquinho diferente, né? Então, até agora a gente tem aqui essa análise assim para investigar o sentido natural do movimento dos fluidos e verificar o que acontece com as temperaturas quando esses caras estão se movimentando. Lembrem-se de definir aqui ΔT1 como sendo o lado esquerdo e ΔT2 como sendo o lado direito desse gráfico T em função de x. É muito importante, pessoal, quando você estiver tipo assim, estudando trocadores de calor, que você faça um desenho assim, temperatura em função da posição, para que você realmente entenda o que está rolando ali, né? Qual que é o sentido desse fluxo, o que seria temperatura quente de entrada, na saída, o frio, como esses ΔT se relacionam em termos do que eles são definidos, tá? Em seguida a gente aplicou aqui um macete numa análise diferencial, chegamos na equação 1 e estamos falando que ela também poderia ser modelada em termos da equação 2, usando um coeficiente global de transferência de calor. Pois bem, aqui, o que eu vou fazer? Curte só. Se eu tiro um dt, perdão, um diferencial de ΔT, esse cara vai ser um diferencial de TQ menos um diferencial de TF. Perfeito? Isso seria uma equação 3. Se eu uso a equação 1 na equação 3, eu vou ter o seguinte, que o meu D de dt, de ΔT, perdão, que é esses diferenciais de calor e tal, esse cara vai ser D de TQ, que daqui eu posso relacionar com o dq dividido pelo CQ, com sinal de menos, e o meu D de TF eu posso relacionar com o meu dq dividido por CF. Repare aqui, tá? Então, isso que seria tacar 1 em 3. Esse cara vai ser igual a menos dq sobre CQ menos dq sobre CF. Eu poderia colocar menos dq em evidência, e aqui eu ficaria com 1 sobre CQ mais 1 sobre CF. Isso seria uma equação 4. Agora, eu vou usar a minha equação 2 na minha equação 4. Eu tenho uma outra forma de estimar o diferencial de calor em termos do coeficiente global. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte, que D de ΔT vai ser igual, no lugar de dq eu vou colocar menos, porque tinha um menos mesmo, U dA ΔT, que multiplica 1 sobre CQ mais 1 sobre CF. E aqui eu posso organizar melhor os meus termos e colocar o seguinte, que D de ΔT sobre o próprio ΔT, aparece aqui um diferencial logarítmico, yes, menos U, que multiplica 1 sobre CQ, mais 1 sobre CF, aqui dA. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou até escrever na forma de texto, tá? Integrando esse cara entre regiões ao longo de X chamadas de 1 e 2. Então veja que o que eu chamo de 1 e 2 tem a ver com a direção X do meu gráfico temperatura em função da posição. No caso de correntes paralelas, ele tinha essa cara,
No caso de correntes contrárias, vai ser diferente aquilo que eu chamo de 1 e 2 em termos do que é entrada e saída do fluido quente e fluido frio. Isso é importante que a gente esteja atento, tá? Pois bem, aqui eu vou ter então o seguinte, se eu integro, deixa eu botar de verde mesmo, eu vou ter, vamos colocar aqui, ó, eu vou ter Ln de ΔT2 sobre ΔT1, estou já meio que fazendo diretão, menos UA, que multiplica 1 sobre CQ, mais 1 sobre CF. Essa vai ser minha equação 5. Vai ser uma equação importante para a gente aqui no nosso dimensionamento, tá? Bom, agora é o seguinte, tem esse CQ, esse CF, eu consigo modelar de uma maneira interessante, né? Se você repara, o CQ era M ponto do fluido quente vezes o CP do fluido quente. Isso daqui se relacionava com o calor, né? M ponto do fluido quente, CP do fluido quente, que multiplicava um ΔT, que seria a temperatura do fluido quente na entrada, menos a temperatura do fluido quente na saída. Então daqui, esse produto aqui, que eu chamo de CQ, ele vai ser o calor sobre a temperatura do fluido quente na entrada, menos a temperatura do fluido quente na saída. E, analogamente, o meu CF, ele vai ser a mesma coisa, só muda o que é entrada, o que é saída, né? Eu teria que sobre a temperatura do fluido frio na saída, menos a temperatura do fluido frio na entrada. Estou pegando sempre aquilo que é mais quente. Então, o quente na entrada é mais quente que o quente na saída. O frio na saída é mais quente que o frio na entrada. Por isso aqui embaixo tem TQE menos TQS e no outro TFS menos TFE, para dar um C em módulo. Porque é uma propriedade, depende do calor específico, que é uma propriedade de uma vazão máxima que é sempre positiva. Perfeito? Isso daqui eu vou chamar de 6. Essas equações aqui. Então, 6. Essas relações para CQ e CF. E aí, se eu taco 6 em 5, acompanha aí com o seu caderninho e tal, eu vou ter o Ln de ΔT2 sobre ΔT1. Esse cara vai ser igual a menos UA sobre Q. Beleza? Aqui eu vou ter... Que colchetes horrível, velho. Eu vou ter que começar a usar, velho, régua para fazer um colchetes, porque eu não tenho coordenação motora nenhuma, velho. E vamos ver se esse cara vai caber aqui. Espero que caiba. Então aqui eu vou ter, segundo o meu caderno, o seguinte. TQ E menos TFE, depois confira em casa se é isso mesmo, menos TQS menos TFS. Esse cara aqui, se você olha para esse gráfico, a temperatura do quente na entrada menos do fio da entrada, esse aqui é o ΔT1. E o outro, que vai ser a temperatura do quente na saída menos do frio da saída, é o ΔT2. Então, esse cara aqui é ΔT1 e esse cara aqui é ΔT2. Maravilha! Então eu vou pegar essa equação aqui, eu vou copiar. Cara, eu tô com dificuldade de ser obedecido por esse cara. Tá difícil. É esse. É porque não é aquele cara, eu tô apertando no botão errado, essa é a verdade. Tô parecendo aqueles caras velho, estúpido, ignorante, assim, velho, que não tem competência para mexer no computador. Sou eu esse cara. Hoje em dia sou eu, tá? Então, com todo respeito aos velhinhos, assim, eu tô virando um, talvez. É isso. Bom, vamos lá então. Só pra gente organizar isso daqui. Eu vou isolar o Q na minha equação. E se você isola o que você vai ter é que o Q vai ser igual a UA vezes um cara que eu vou chamar de ΔT logarítmico médio. E esse ΔT LM, que é o grande rolê da parada, ele vai ser ΔT2 menos ΔT1 sobre
o ln dessa mesma razão, ΔT2 sobre ΔT1. Então, é isso. Aí você fala, como assim é isso? Você deduziu uma relação entre, beleza, calor, a área, coeficiente global e as temperaturas. É só isso? É só isso. Porque, geralmente, quando você for projetar um trocador de calor, que você vai querer saber o seguinte, qual vai ter que ser a área de troca para que um fluido entrando com uma vazão mássica tanto, nos tubos assim, com temperatura assado e saindo assim, consiga esquentar um outro cara que vai entrar com uma vazão mássica assado nesse outro lugar, entrando com uma temperatura na entrada do fluido frio X e saindo com uma temperatura Y. Ou seja, em função do que você quer controlar em termos de entradas e saídas de temperaturas do fluido quente e frio e de suas vazão mássicas, você vai estimar a área de troca. E aí vai saber quantos, sei lá, tubos você vai ter que colocar naquele trocador casco-tubo, ou se for um de tubos concêntricos, qual seria a área útil desse cara. Então é isso já. É claro que por enquanto deve estar bastante assim abstrato e vago na cabeça de vocês como é que eu poderia usar essa equação, que aparentemente não quer dizer tanta coisa assim, para fazer um projeto de um trocador de calor, ou pelo menos um dimensionamento. Mas ao longo dessa aula a coisa vai ficar um pouco mais clara. Eu só queria, antes de prosseguir para o exercício, fazer aqui alguns comentários, porque tudo isso que eu deduzi foi para um trocador de calor de tubos concêntricos com correntes em paralelo. Né? Eu tenho vários outros modelos de trocadores de calor e como é que eu poderia usar esse tipo de teoria para esses outros modelos? Então aqui, rapidamente, vamos fazer a nossa análise para correntes contrárias. Então estou aqui, correntes contrárias. Correntes contrárias. E como é que a coisa vai funcionar aqui? Eu vou fazer o mesmo desenho, azul, né, do eixo X e Y, temperatura em função de X, para a gente entender o que acontece quando eu tenho um trocador de calor de correntes contrárias. Então aqui eu vou ter temperatura, aqui eu vou ter posição. E aí, beleza, eu vou ter um fluido quente que vai entrar aqui e vai esfriar, pá. Só que o fluido frio, ele vai entrar, então aqui seria o sentido, ele vai entrar aqui, sei lá. E aí ele vai esquentar. Ele vai chegar aqui, sei lá. Cara, é difícil fazer isso. Não, tá bom aqui. Deixa eu apagar essa bolinha, pronto. Então o fluido frio vai entrar aqui, vai andar nesse sentido, porque agora as correntes são contrárias, e vai chegar aqui. Então olha só como é que muda aquilo que eu chamo de 1 e de 2 nesse caso. E é isso que é importante ficar ligado. Vamos dar aqui um zoom. E vamos desenhar o que é fluido quente, o que é entrada, o que é saída, o que é fluido frio. Então aqui eu teria a temperatura do fluido quente na entrada. Aqui, fluido quente na saída. Aqui eu tenho o fluido frio na... Puta que me pariu, tudo torto. Fluido frio na entrada. E aqui o fluido frio na saída. Temperatura do fluido frio na entrada. Temperatura do fluido frio na saída. Repare que o frio na saída, agora ele pode ser mais quente do que o quente na saída, porque eles estão em pontos diferentes do espaço, isso vai depender da vazão mássica desses caras, né, da taxa de capacidade térmica de cada fluido, mas não existe nenhuma violação de nenhum princípio físico num contexto no qual um trocador de calor de tubos concêntricos em correntes contrárias saia na saída fria mais quente do que na saída quente, porque eles não estão alinhados ali, perfeito? E aí aqui, o que eu vou ter é que o meu ΔT1 vai ser esse cara. Então 1 e 2 se definem em termos do que eu chamo de lado direito e de lado esquerdo do meu gráfico, t em função de x. Então esse cara aqui agora vai ser o delta T1 e esse cara aqui agora vai ser o delta T2. Repara que ΔT1 vai ser a temperatura do fluido quente na entrada menos a do frio na saída.
Então, assim, velho, não é pra você decorar isso aqui, pelo amor de Deus. É para você, sempre que estiver usando esse tipo de abordagem, fazer esse desenho. T em função de x. A única coisa que tem que estar claro é que 1 é o lado esquerdo e 2 é o lado direito. Agora, o que vai ser entrada e saída do frio e quente depende se está em paralelo ou em correntes contrárias. Perfeito? Não pode confundir isso daqui. E também não decora, pelo amor de Deus. É gastar espaço inútil do HD. Faz um desenho. E ΔT2 vai ser a temperatura do fluido quente na saída menos a do frio na entrada. Perfeito. E aí, você vai usar a mesma expressão, Q igual a UA ΔTLM, com ΔTLM sendo ΔT2 menos ΔT1 sobre o LN de ΔT2 menos sobre ΔT1. Então isso daqui. Só que o que era 2 e 1 naquele caso, agora é diferente do que é 2 e 1 nesse caso. Só isso, em termos de ser entrada ou saída do fluido quente ou do fluido frio. Tá? Então é basicamente isso. Aí você fala assim, beleza, massa, mas porra, isso é tubos concêntricos. Eu sei que no caso real, na indústria, geralmente a gente usa trocadores de calor casco-tubo. Então, o casco-tubo entraria numa categoria que a gente chamaria de escoamento cruzado em múltiplos passes. Então, escoamento cruzado em múltiplos passes. E o que eu quero falar com isso? Quero falar o seguinte, um casco-tubo é isso daqui. Eu vou pegar uma foto aqui. Vocês já viram isso aqui na última aula. Eu tentei mostrar para vocês. Né? Tem aqui as chicanas que sustentam os tubos. Né? Tem uma entrada do lado do tubo, uma saída dos tubos, uma entrada do casco e uma saída do casco. E aí, o que a gente tem, em termos de nomenclatura, é isso daqui. Né? Esse contexto, por exemplo, de um único casco e dois tubos, e um tubo que faz um passo em U, eu teria 2 passes no lado do tubo e um passe no lado do casco. Esse aqui, que são 2 cascos em sequência, eu teria 1, 2, 3, 4 passes no lado do tubo e 1, 2 passes no lado do casco. Como é que eu faço o cálculo da área de troca de um casco-tubo, por exemplo, usando esse método MLDT? Eu sempre confundo, que isso é MLDT, a média logarítmica das diferenças de temperatura. Como é que eu uso esse cara para estimar a área de troca para casco-tubo? Então, nesse contexto, o que a gente faz é o seguinte. Para trocadores casco-tubo, que são esse contexto de escoamento cruzado, utilizamos a teoria do método MLDT para escoamentos contrários, como se fosse tubos concêntricos, e adotamos um fator de correção F, de tal sorte que esse F agora vai ser o seguinte, vai ser um cara que eu vou usar, estava aqui procurando minha caneta, estava no meu colo, que eu vou usar para corrigir essa diferença. Um pouquinho de verde para ficar mais bonitinho. Que vai ser o seguinte. Agora, o ΔTLM, para um contexto casco-tubo, ele vai ser o seguinte. ΔT2 menos ΔT1, sendo 1 e 2 aquilo que eu defini com base na teoria para correntes contrárias, porque, na verdade, né, o casco-tubo ele vai ser especificado em termos de entrada e saída de fluido quente e frio. Então, o que eu vou chamar de 1 e 2 aqui, num contexto de casco-tubo, é o mesmo que eu chamaria de 1 e 2 no contexto de um trocador de calor de tubos concêntricos correntes contrárias. Então, ΔT1 vai ser a temperatura do fluido quente na entrada menos a do frio na saída para um casco-tubo, assim como era para correntes contrárias. ΔT2 vai ser a temperatura do fluido quente na saída menos a do frio na entrada, assim como era para um tubo concêntrico em correntes contrárias, sobre o Ln de ΔT2 sobre ΔT1. Só que, se for um casco-tubo, você vai multiplicar por um F, que é um fator de correção. Esse F ele é uma função de uma variável R e de uma variável P, em que R é simplesmente a temperatura tesão de entrada menos a temperatura tesão de saída, já vou explicar quem é tesão,
sobre a temperatura Tzinho de saída menos a temperatura Tzinho de entrada. Isso é bem rolê tipo de engenharia, tá, galera? Fator de correção, essas coisas mais empíricas assim. E esse Pzinho vai ser, Pzão, perdão, vai ser o Tzinho S menos o Tzinho E sobre o Tzão E menos o Tzinho E. Tzão é massa, né? E aí, essa função, esse fator de correção F de RP, você vai ver ele em tabelas e diagramas. Como assim, velho? Já vou te mostrar, meu amigo. Tabelas e diagramas. Que aí você vai saber quem que é Tzão e quem que é Tzinho. Deixa eu ver se eu acho aqui essas tabelas e diagramas no meu livro do Incropera, que está aqui inclusive aberto nesse momento. É muita coisa, velho, esse curso de Transcal, velho. Essa é a real, né? Convecção, radiação, condução, trocador de calor. Enfim, tem muito chão ainda pela frente, mas eu tô, velho. Eu comecei o negócio, eu vou terminar. Eu vou ensinar para vocês tudo que existe a ser aprendido de coisa significativa e importante nesse contexto de trocadores de calor, assim, e de condução, convecção e radiação aplicada em engenharia. Deixa eu só achar aqui que eu estou falando pra caramba e não estou conseguindo achar as coisas no Micropera. Mas esse aqui é o capítulo 11, que eu estou aqui agora andando. Figuras 11.10, deixa eu achar aqui. Não, calma aí, 11.10 eu sei o que é. 11.8, 9... já vou achar, só um segundinho, velho. Tenha um pouquinho de paciência, porque é muita figura, é muita tabela. Na verdade, isso aqui está completamente errado, o que eu chamei de 11.10. É porque eu acho que eu peguei a quinta edição do Incropera, que é a que eu tenho realmente impressa, estou usando aqui a sétima no meu caderno, no e-book, né? Então deixa eu ver se eu acho aqui essas tabelas, né, de P e de R, e de como é que esse fator F varia em função desses caras aqui. Estou já chegando já. MLDT, the counter, heat exchange. Cadê esse bicho, velho? Heat exchange analysis, parallel, special operating. Tem uma tabelinha tão bonitinha do Incropera, pelo menos na minha versão impressa, que tinha isso daqui, que agora eu estou encucado, assim. Se eu não achar, depois eu mando pra turma, enfim, no grupo do WhatsApp. Mas eu queria achar, porque esse aqui é um vídeo do YouTube, na verdade, né? Então é isso. Só um segundinho. Se eu não achar, depois eu peço eu mando pra turma. Esse aqui já estou num outro método, performance, calculations. Essa parte de trocadores de calor tem muita tabela e muito diagrama, assim, sabe? É ótimo que realmente eu estou numa fase do livro que o bicho não está querendo me dar. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu escrever assim, correction factor, deixa eu ver se ele vai achar. Não, mas eu não quero fator de correção para coisa de radiação não, galera. Eu quero para trocadores de calor, capítulo 11. Oh, meu Deus. Special. Tá, eu não vou conseguir achar isso hoje não, então eu vou desistir. Pô, eu tenho aqui um negócio tão legal, velho. Foda-se, enfim. A agonia de professor é uma coisa complicada, assim. Quando você depende de um livro, aí você muda. Eu também não consigo entender muito isso. O cara muda a edição do livro, aí ele arranca coisa importante e fala foda-se, né? E aí você fica naquela coisa, assim. Se você usou uma versão do livro para aprender, uma edição, você aprende uma coisa, se não usou, você vai usar outra. É complicado, mas enfim, é a vida. Tá. Mas enfim, essas temperaturas, Tzão e Tzinho, de entrada e saída, é para fazer referência ao que é casco e ao que é tubo. Então, basicamente, em função das temperaturas de entrada e de saída, Tzão e Tzinho, né, do casco do tubo, você vai ter um fator de correção, que seria muito bom se você conseguisse achar, para poder quantificar isso. Eu até vou ver se eu acho isso aqui no Google agora, porque o Incropera está difícil. Deixa eu pôr aqui, correction factor, heat exchanger, tube shell. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, vai. Imagens, aqui, vai. Aqui. Achei já. É isso. Deixa eu ver se eu consigo baixar isso aqui agora. Rapaz, achei. É isso daqui, ó. Pronto.
Foi mal, galera. Então, ó, tá vendo que aqui eu tenho correction factor F. Não sei porque tiraram do micropera isso daqui, mas enfim. Correction factor, esse F aqui eu tenho para várias curvas valores de R e aqui valores de P diferentes. Isso para um trocador com 2 passes no tubo e um passe no casco. Então, aquele Tzinho seria referente ao tubo e o Tzão referente ao casco. Então aqui você tem a definição de P e de R. Sabendo essas 4 temperaturas de entrada e saída no casco e no tubo, você vai estimar esse fator de correção e vai quantificar o fator F, consequentemente o ΔTLM, consequentemente essa área de troca. Desculpa a lambança aqui para achar esse material, mas é porque realmente tiraram do micropera da 5ª para a 7ª edição e eu não faço a menor ideia do porquê. Enfim, é isso. Agora, quem já falou sobre isso, vamos dar aqui um exemplo, né, para a coisa ficar mais consolidada para vocês. O que eu estou fazendo, velho? Fazendo rabiscos aleatórios, tá? Beleza? Então vamos aqui pular uma página e vamos dar um exemplo. Beleza. É bom que com exemplo tudo fica mais claro, tá? E vai ser legal aqui no exemplo, porque você vai ver que assim, eu não vou dar todas as informações, eu não vou dar o U, você vai ter que estimar o U, e para estimar o U vai ter que estimar o H, e para estimar o H vai ter que buscar as correlações de convecção. Então assim, agora a gente vai usar um pouco das teorias de convecção, de tubo, de escoamento interno, externo, para quantificar um pedaço pequeno de uma grandeza que vai aparecer como uma variável num projeto maior de um trocador de calor. Então esse exemplo é o seguinte, é um trocador de calor de tubos concêntricos. Ele opera com correntes contrárias. Eu tenho um tubo interno com um diâmetro interno de 25 milímetros. Dentro desse cara está passando água. A vazão mássica da água, M ponto, vai ser de 0,2 kg por segundo. Depois eu ponho um ponto e ponho A. Tem também um tubo, um anel externo, então um instrumento anular, né? Que vai ter um diâmetro externo de 45 milímetros. Ali vai passar óleo, com uma vazão mássica do óleo que vai ser de 0,1 kg por segundo. A temperatura na entrada do óleo vai ser de 100 graus Celsius. A temperatura na entrada da água vai ser de 30 graus Celsius. E a pergunta é, para que eu tenha uma temperatura de saída do óleo de 60 graus Celsius, qual teria que ser o comprimento L desse trocador? Então essa é a pergunta. Antes da gente começar aqui a resolver, vamos só colocar o que ficou faltando, que é esse ponto da água e esse ponto do óleo. Então tenho 2 vazões mássicas ali. Quero saber esse comprimento. Vamos para a solução. Então, solução. Porque com exemplo, as coisas ficam bem mais claras, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou usar as informações do fluido quente. No caso, o fluido quente é o óleo, ele está entrando a 100 graus, a água está entrando a 30 graus, então ele é o óleo. E aí, usando as informações do fluido quente, eu tenho o seguinte, fazer um que macete. Porque veja, eu te dou 3 temperaturas, te dou essa, te dou essa e te dou essa. Para você aplicar essa metodologia em MLT, você tem que ter as 4. Então não te dei uma temperatura, mas não tem problema, o que macete resolve isso daí, porque o M.Cp ΔT para um fluido quente tem que ser igual à mesma quantidade para o fluido frio. Então eu faço um que macete para estimar essa 4ª temperatura, que seria a temperatura de saída da água, que eu não sei. Então, se eu pego Q igual a M ponto do óleo, Cp do óleo, temperatura de entrada do óleo menos temperatura de saída do óleo, esse cara aqui, usando esse Cp do óleo como sendo 2131. Isso aqui é joule por quilograma Kelvin, tá? Eu não pus aqui unidade, mas é isso mesmo. Isso aqui é uma tabela do Micropera, que na minha versão do livro era a tabela A5, para o óleo a 80 graus, que é a temperatura média entre 100 e 60.
Isso aqui você vai achar um Q que vale 8.524 watts, né? Agora eu vou usar esse cara para estimar a temperatura da água na saída. Então, usando essa informação para estimar a temperatura da água na saída, eu vou ter o seguinte, que esses 8.524 tem que ser igual ao M ponto da água que eu te dei, o CP da água, a água é o frio, então ela vai sair mais quente. A temperatura de saída da água menos a temperatura de entrada da água, que é 30 graus. Com isso daqui, você vai estimar a temperatura de saída da água. Então a água vai sair a 40,2 graus. Então agora eu sei já as 4 temperaturas. Vai entrar água a 30 graus, vai sair a 40 graus, mais ou menos, e vai entrar óleo a 100 graus e vai sair a 60. Essa vai ser a troca que eles vão ter, né, de energia. A água escoando com o dobro da vazão máxima do óleo, faz sentido. Você veja que a água, né, ela vai mudar só 10 graus, enquanto o óleo vai mudar 40 graus, né? Porque o óleo também ele vai andando bem mais devagar, assim, então ele vai ter mais tempo para mudar a temperatura. Claro, também tem um outro calor específico, diferente do da água, tá? Então isso também vai mudar essa taxa de capacidade térmica desses dois materiais que vão interagir entre si. Beleza? Então agora eu tenho as 4 temperaturas. Qual que seria o próximo passo para eu poder quantificar as coisas nesse problema aqui? Deixa eu só organizar aqui as minhas páginas. Pronto, beleza. Aí, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho aquela expressão, né, que fala o seguinte, que, cadê minha seta, pelo amor de Deus? Tá aqui. Então, o passo 3 é como esse Q é igual a U a ΔT Lm, eu quero saber o L. Então, para eu saber o L, que é o comprimento dele, tem que saber a área de troca. Então, no fundo, tem que estimar o A. Só que eu não tenho esse cara e também não tenho esse cara. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é estimar o meu ΔT Lm. Esse cara vai ser a temperatura de entrada do óleo menos a temperatura de saída da água. Isso aqui é correntes contrárias. Então olhe para esse gráficozinho aqui, né? Veja que ΔT1 é a entrada do quente menos a saída do frio. Então a entrada do óleo menos a saída da água, que subtrai a temperatura de saída do óleo, que é o quente, menos a de entrada da água. Por isso que é importante fazer aquele desenho T em função de x para saber o que é entrada, saída, quente, frio, 1 e 2, para não confundir. Embaixo eu vou ter o Ln dessa razão. Então, temperatura de entrada do óleo menos a de saída da água sobre a temperatura de saída do óleo menos a de entrada da água. Se você faz essa conta aqui, você vai chegar num ΔT Lm que vai valer 43,2 graus Celsius. É como se essa diferença de temperatura fosse a diferença de temperatura mais representativa possível para aquele sistema. Porque aqui eu tenho 4 temperaturas. 2 entradas, 2 saídas, 2 fluidos, né? Se eu fosse resumir a diferença principal numericamente, aquela que é mais simbólica, para eu quantificar esse processo de troca em termos de um coeficiente global, seriam esses 43,2 graus Celsius. Essa é a ideia desse cara. Bom, agora a gente tem que estimar esse U para calcular a área. Então, precisamos estimar o U. Vamos pôr aqui passo 4. Precisamos agora estimar o U. O U, eu mostrei na última aula que ele depende de fator de incrustação, depende dos coeficientes de convecção dentro e fora, depende da condução na parede, né? Num contexto mais simples, assim, se a gente for desprezar a incrustação e desprezar a condução na parede, até porque essas paredes, né, que separam, tipo, trocadores de calor, geralmente são paredes de cobre, que é um cara que tem boa condutividade térmica, então a resistência à condução ela é muito baixinha, geralmente ela pode ser realmente desprezada. Se eu desprezo incrustação e condução na parede,
sobra só convecção dentro e fora. Né? Então eu estou fazendo esse problema aqui mais simples para a gente. Tá? Na maioria dos casos de engenharia, numa fase de pré-projeto, você pode fazer isso tranquilamente. Assim, para estimar uma área de troca inicial, depois você mete um fator de segurança, porque ao longo da operação do trocador, se tiver incrustação ou coisas que piorem essa passagem de calor, se você colocou uma área maior do que precisaria, você não vai ter problema. Mas para uma estimativa inicial de anteprojeto, pré-projeto, de uma área de troca assim, você pode considerar que os caras mais significativos para você poder montar essa composição desse coeficiente global que é U, vai ser a convecção dentro e fora. Isso aí eu posso te garantir. Tá? Então aqui eu vou desprezar condução na parede e incrustação. Sei lá, ponto singular, tá? E aí se você fizer isso, você consegue mostrar da última aula, e esse cara também não é aletado, então também é mais simples ainda, que o teu U, velho, ele simplesmente vai ser 1 sobre o H interno a menos 1 mais o H externo a menos 1. Então, HI interno, HE externo. E aí você repare, velho, que no enunciado eu não te dei nenhum H. Te dei as vazão mássica e dei os diâmetro e temperatura, que é o que o engenheiro vai ter geralmente de dado, véio. Vazão mássica, temperatura e diâmetro. O H você vai ter que se virar para resolver esse problema. Então aqui, para estimar o U, eu vou ter que estimar o H. Então, eu vou escrever isso aqui. 5. Para estimar o U, vamos precisar estimar o H. Não tem jeito, filho. É isso. E aí, a primeira coisa, pessoal, que você vai fazer para estimar esse cara é identificar o tipo de regime que esse fluido está escoando. Porque em função de ser laminar, turbulento, desenvolvido ou não, isso vai te dar uma correlação para estimar o H. Então o H interno é o HI, perdão, ele é escoamento interno, induto circular, escoamento interno, induto circular. O HE que a gente tem, ele é escoamento anular induto circular. Né? São dois tubos concêntricos, então um é o escoamento interno, o outro é nessa camisa. É outra geometria. Eu vou ter que buscar correlação para isso. Para esse cara aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é estimar o número de Reynolds baseado no diâmetro. Né? O Reynolds é ρ vezes uma velocidade média vezes o meu diâmetro interno dividido pela minha viscosidade dinâmica. Essa velocidade média eu poderia substituir pelo seguinte cara, a vazão mássica, a vazão volumétrica, perdão, sobre π d ao quadrado sobre 4. Então 4 aqui em cima. Isso aqui é o Vm. Aqui eu teria um d, esse d também é um interno, di, e aqui um mi. Então esse cara aqui, ele vai ser 4 vezes ρ vezes Q, corta esse cara com esse cara, sobre π di. Se você pegar a viscosidade dinâmica e a massa específica da água a essa temperatura média, né, entre a entrada e saída, e pegar essa vazão volumétrica que multiplica pela vazão, pelo ρ e da vazão mássica, então esse cara ρ vezes Q já é o próprio M ponto, né, você vai achar um Reynolds aqui de 14.050. Esse cara aqui já define um regime turbulento. O número de Reynolds baseado no diâmetro típico, que já define uma transição de regime laminar para turbulento para escoamento interno, é de 2.300. Então esse cara já passou muito de ser laminar, ele é turbulento. E aí, uma correlação bacana que tem para escoamento turbulento é essa daqui, ó, um tubo, a de Dietz-Boiter. Essa equação é famosíssima, Dietz-Boiter, né? É uma equação empírica muito usada na engenharia de um modo geral, tá? E relaciona Nusselt com Reynolds e Prandtl. Aqui tem um tal de um N, de um expoente, né? Que é 0,3 se eu estiver esquentando e 0,4 se eu estiver 0,3 se eu estiver esfriando e 0,4 se eu estiver esquentando.
Aí entram as coisas meio que empíricas mesmo. O nosso caso é de aquecimento, tá? Porque internamente o que eu tenho? A água está esquentando, tá? Então é de aquecimento. Eu vou usar então a minha correlação de Dittus-Boiter com N igual a 0,4, porque é aquecimento. Então, porque é aquecimento. Se você usa esse Reynolds e o Prandtl da água, você vai achar um Nusselt baseado no diâmetro desse cara de 90. Esse cara, por definição, é o H interno vezes o diâmetro interno sobre o K, a condutividade da água. E daqui você pegando na tabela a condutividade, o diâmetro, você vai achar um HI que vai valer 2.250 watts por metro quadrado. É alto pra cacete, assim, esse cara. Então tem uma boa transferência de calor por convecção nesse contexto. O H externo, como é que você vai fazer para resolver esse cara aqui? Você vai pegar o Lincropera e você vai pegar o capítulo 8 e falar, tá, tem que me virar para achar uma correlação de convecção com o momento externo. E aí você vai folheando aqui, tem Dittus-Boiter e tal. Em algum momento você vai ver o seguinte, que tem um caso no capítulo 8, que são alguns exercícios resolvidos. Meu Deus do céu. Que é isso daqui, ó. Convection correlations, non-circular tubes and the concentric tube annulus. Então, para um tubo concêntrico, que é o nosso caso, que é esse contexto aqui, você tem um coeficiente aqui, vinculado ao tanto que esse cara troca com o de dentro, tá? Que se tiver um cara com uma superfície isolada e outra a temperatura constante, em função dessa razão de diâmetros, você vai ter o Nusselt interno e externo, mas esse interno e externo não tem a ver com o fato de ser aqui dentro ou aqui fora, porque é tudo para o cara de fora. É para o caso de eu ter, por exemplo, um tubo concêntrico que está recebendo calor pelo de dentro ou por fora. Porque repare o seguinte, eu posso ter, tipo, sei lá, um tubo concêntrico, né? Dois tubos concêntricos. E aí eu posso ter o de dentro isolado e esse anular recebendo calor por fora. Ou posso ter ele isolado por fora e recebendo calor por dentro. Então é nesse sentido que é interno ou externo. No nosso caso, é interna essa troca. Eu estou olhando para o anular, mas ele recebe calor ou troca com o cara que está dentro. É como se fora estivesse isolado. Então, eu tenho que olhar para esse Nusselt interno. Se eu pego essa tabela aqui, ó, e coloco aqui, para modelar H nesse cara, você vai ver que a nossa razão entre diâmetro interno e externo, para esse problema específico aqui, DI sobre D0, vai ser... eu peguei aqui, pelo amor de Deus, quem que vai ser o cara, né? O interno é 25, o externo é 45. Então vai ser 25 sobre 45. Esse cara aqui, ele vai dar 0,55. Eu tenho aqui 0,5 e tenho 1. Então aqui, se eu faço uma interpolação, e aí que o engenheiro entra, interpolação, buscar os dados, achar correlação de convecção, aqui já é um rolê bem de engenharia mesmo. A interpolação disso daqui vai me dar um Nusselt I, que vai me dar 5,56. Tá? Esse cara vai ser o meu H externo, vezes agora qual o diâmetro? Se é um tubo anular, vai ser o diâmetro hidráulico, que nesse caso, esse diâmetro hidráulico vai ser simplesmente o diâmetro externo menos o interno. Então vai ser 0,2 ou 20 milímetros, né? 0,02 metros ou 20 milímetros. Então 0,02 metros sobre a condutividade. Daqui você vai achar um H externo, faça as contas, de 38,4 watts por metro quadrado Kelvin. E aí, finalizando, o teu U vai ser 1 sobre o HI, que eu estimei usando o Dittus-Boiter, mais o HE, que eu estimei usando aquela tabelinha lá, parece que aumentou tipo tubos concêntricos na parte anular. Esse cara você vai achar um valor de 37
6,8 watts por metro quadrado Kelvin. E aí, o meu Q, que é U, vezes a área de troca. Que é a área de troca? É π vezes o diâmetro interno vezes L, π dL. Essa área da casca. Eu quero saber o L, vezes o meu ΔTLM, que era 40 e... quanto que era? 3,2. 43,2 graus. Daqui você vai tirar um L, que vai valer 66,5 metros. Haja comprimento, né, velho? É por isso que você vai usar um casco-tubo, provavelmente. Porque, velho, é um bicho compridão. É muito mais fácil você colocar esses caras com vários tubos ali. Um cara bem mais compacto, troca muito mais calor, porque tem muito mais área de troca. Ufa, é isso, galera, que eu tinha para falar para vocês hoje sobre trocadores de calor usando tubos concêntricos, casco-tubo, usando esse método MLDT para estimativa de área de troca de projeto. Na próxima aula, eu vou mostrar aqui um outro método de cálculo, que é inclusive mais interessante, mais moderno, mais usado, que é o método da efetividade, ou Epsilon Nut, né? E vai ser bem legal, assim, mas assim, o grosso da teoria de trocadores de calor, assim, o principal, acho que já está meio que apresentado aqui para vocês. Então espero que tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido, e a gente se vê na próxima aula. Um beijo no coração de todos vocês aí.